Olá, plantoides! Vocês vão bem? Hoje eu trago uma referência de técnica de propagação de Philodendron. Não sei se são todos, mas uma grande maioria dos Philodendron. A partir de uma história um pouco trágica, dramática, mas que no final deu muito certo. Há um ano atrás, mais ou menos, eu adquiri um Philodendron verrucosum, uma das queridinhas e reconhecidas das Urban Jungle, das selvas urbanas. Ela chegou bonitona, chegou bem, mas depois do segundo ou terceiro dia ela desmilinguiu. E eu falei, essa planta não vai resistir. Isso provavelmente aconteceu porque algumas plantas que a gente compra vêm no tal do tubete, que é um tubinho bem estreito e comprido, só que às vezes é muito difícil de tirar. Fui descobrir depois como é que faz. Nessa intervenção, nessa manipulação, provavelmente eu feri, eu machuquei a raiz principal. E aí ela começou a morrer. E aí, como fazer? Sabendo que Philodendron, pelo menos a maioria, funciona por meio da propagação, a partir de podas, eu resolvi arriscar. Essa coisa de ter selva urbana, urban jungle, tem muito disso, viu, gente? Tem muito de experiência, empirismo, teste. Mexer nas folhas, borrifar água, manipular na terra, trocar de posição por causa da luz. E aí então, resolvi fazer experiência e vou mostrar o resultado antes para vocês. Essa planta maior e mais desenvolvida, uma folhinha nova inclusive, era da parte da base da planta original. Já tinha as raízes antigas aqui. Essa menorzinha aqui, ó, essa menorzinha, que também se desenvolve com uma folhinha nova, era da parte da ponta do Philodendron verrucosum originalis. E por fim, esse rapaz aqui, essa moça, esse rapaz, fazia parte da área intermediária da planta original, certo? E como que faz os cortes? Vamos lá. Você vai reparar que a grande maioria dos Philodendron na praça, que a gente encontra em floriculturas, garden centers, vendas na internet, elas são trepadeiras e você vai notar que no caule principal existem esses nozinhos que normalmente começam a brotar raízes aéreas. Por ser trepadeiras, elas precisam das raizinhas aéreas para se fixar, para colar, para grudar em superfícies que sejam aprazíveis, que sejam fáceis, que sejam aderentes para elas se fixarem, né? E onde você corta então? Você vai sempre cortar entre elas. E se tiver saindo pequenas raizezinhas, como é esse caso aqui, se estiverem saindo pequenas raizezinhas é até melhor, porque já subentende que a brotação dessa raiz vai ser mais rápida, teoricamente. Então eu picotei em 3 partes. A ponta da base, vejam só, isso aqui inclusive, gente, era a sugestão da planta antiga, tá? A ponta superior, que também tem, ó, um trechinho da planta antiga, ó, e a ponta intermediária. Legal, e o que a gente faz com essas pontinhas? Com esses... Legal, e o que a gente faz com essas pontas então? Enterra? Deixa igual suculenta no relento para enraizar? Não. Vocês vão mergulhar na água. Peguem um copo e a partezinha com esse nozinho, eu chamo de nozinho, talvez tenha um nome próprio, você mergulha na água. E aí, vocês esquecem. Uma semana, 2 semanas. Num ambiente claro, mas sem incidência direta de raios solares. E sim, começam a brotar lindas raízes branquinhas, novinhas, que vão dar continuidade à perenidade da nossa planta. Quando estiver bem enraizado, um volume legal de raiz, vocês podem enterrar um substrato rico em matéria orgânica. E é isso, gente. Cultivo de planta tem muito de experiência, experimento, teste, se jogar um pouco, sabe? Pode se jogar. Vão ter perdas? Vão. Acontece, faz parte.
Mas precisa arriscar, precisa aprender a lidar, aquela proximidade. Se inscreve no meu canal, aciona o sininho, vai lá no meu Instagram.